Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja ótimo desde a última vez que a gente se viu. Então, hoje vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é um medo excessivo e exagerado. O medo, ele é normal, ele é natural na vida de todo ser humano. É o medo que faz com que a gente se distancie de situações de perigo, como passar tarde naquela rua super perigosa, como quando você vê um animal peçonhento, um animal feroz, você se distancia, você vai para um abrigo, né? Você se coloca num lugar, num abrigo para evitar aquele perigo, né? Para evitar um ataque ou uma morte iminente. Este é o medo normal. Porém, a ansiedade, o medo exagerado, é um medo patológico. É um medo que atrapalha a tua vida, que te traz prejuízos sociais, porque o medo exagerado, ele vai te privar de viver normalmente na sociedade, porque você vai tentar se afastar de situações de perigo que não existem, que existem ali só na sua mente, né? Então vamos lá para algumas das características da ansiedade. Entre as características da ansiedade, nós temos a dor no peito, falta de ar, agitação muscular, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo e vômito, irritabilidade, enxaqueca, boca seca, insônia, gente, insônia. Um problema de muita gente, né? Foi o meu também um dia. Preocupação excessiva, dificuldade de concentração e memória, nervosismo, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos. Então, esses são alguns dos sintomas da ansiedade. Então, vou fazer um pequeno resuminho aqui para vocês do que foi a minha vida com esse problema, né? Eu sei que vocês podem encontrar muitas informações, né, na internet, no Google e tudo mais, mas quando você está diante de uma pessoa que viveu isso, ninguém, médico, especialista, profissional nenhum, entende mais de uma doença do que o próprio paciente, aquele que viveu aquela doença. É como isso para qualquer tipo de problema de saúde que você tenha. Nem um médico, mesmo especialista, ele entende mais daquilo ali que você. É você que está ali dentro daquele corpo sentindo aquelas sensações. É você que sabe o que acontece com você, onde que dói, com a intensidade da dor, porque cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente. Então, comigo foi mais ou menos assim. Com 15 anos, eu tive a primeira sensação de ansiedade. Só que na época eu não sabia, né? Não tinha noção de que aquilo era ansiedade, não conhecia o problema, nunca nem tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar em depressão, mas não em ansiedade. E não tinha acesso à internet naquela época, mas foi mais ou menos assim. Eu senti uma grande sensação de vazio, de não pertencer a esse mundo, um medo assim irracional de nada, né? Não tava tendo nada de que pudesse me dar medo. Só que para entender um pouquinho sobre isso, né, sobre a ansiedade, assim como dependência afetiva e vários problemas emocionais, a raiz de tudo isso tá na infância, né? Então eu venho de uma família de pais separados e pesquisas mostram que pais separados, a criança tem mais tendência a ter problemas emocionais na vida adulta, como dependência afetiva, ansiedade, depressão e outras doenças emocionais. A não ser que os pais mesmo separados, eles atendam às necessidades da criança, né? As necessidades básicas, como alimentação, escola, educação, como as necessidades emocionais, né? Carinho, afeto, compreensão, diálogo. E se os pais, mesmo separados, eles conseguem atender a essas necessidades básicas da criança, a criança não sofre prejuízos na vida adulta. Mas a gente sabe que o que acontece na realidade não é bem isso, né? A maioria dos pais, quando se separam, existe um abandono efetivo da parte de um dos pais, né? Não quer arcar com as despesas da criança, não tá lá para a criança de maneira afetiva, né, de maneira assim, não atende às necessidades afetivas da criança, não tá mais presente,
constrói outra família, acaba deixando aquela criança de lado e o pai, irresponsavelmente, quando eu falo o pai ou a mãe, irresponsavelmente não se dá conta do quanto de prejuízos ele está causando aquela criança, que é filho dele. Então, assim, mais ou menos vem daí, né? A origem da ansiedade, como da dependência afetiva e vários outros problemas emocionais. Então, eu fui assim, com 15 anos, tive esse primeiro episódio, me casei muito jovem, então não tive aquelas necessidades básicas de criança atendidas na infância. Quando me casei de maneira errada, eu depositei todas as minhas necessidades emocionais naquele marido, que não pôde atender, normal, né, um ser humano. Houve uma separação bem traumática, né, a separação foi traumática, porque foi por motivos que eu não esperava. Então isso foi criando um acúmulo de decepções, de problemas, de falta de confiança no ser humano, que foi causando em mim aquele medo, né, aquela falta de confiança no ser humano, aquela coisa tipo assim, o mundo é perigoso, né, o mundo, as pessoas são hipócritas, as pessoas são falsas, as pessoas não se amam de verdade, o amor verdadeiro não existe. Eu não conseguia compreender, eu me sentia fora da caixinha, eu comecei a adquirir vários traumas e não me dava conta disso, né? Comecei a ter graves problemas de insônia, acordava à noite, não dormia mais, às 3 da manhã eu acordava, não dormia mais. E isso ao longo do tempo, lógico que isso ia me trazer prejuízos na minha saúde física, né? Então, depois de muitos anos, assim, sofrendo de insônia, eu comecei a ter problemas de alergia respiratória, tava sempre com a garganta inflamada, sempre doente, sempre com algum problema de saúde. Até então, eu não sabia ainda que tudo isso, esses problemas físicos, essas doenças eram de origem emocional. Tava sempre nos antibióticos, né? Ia no médico, o médico passava antibiótico, né? Nenhum médico falava, procure um psicólogo, procure um alergista, para saber de onde que tá vindo isso tudo. E eu já cansada daquilo ali, né, já cansada de sofrer, eu mesma, por mim mesma, procurei especialistas, né. E comecei a fazer terapia, procurei um alergista, né, que detectou que efetivamente eu sofria de alergia, por isso aquelas crises repetidas de garganta inflamada, de alergia respiratória, né, rinite, essas coisas. E comecei a fazer um tratamento, os episódios de doença foram diminuindo mais drasticamente, né? Nossa, diminuiu assim 90%. Eu deixei de estar adoecendo com frequência. A insônia não foi fácil para curar, eu comecei a fazer bastante meditação. Tomava uns remedinhos, né? Prescrito pelo médico, obviamente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, muito lutadora. Nunca me conformei, assim, demais, assim, com o que a vida tinha de ruim para me oferecer. Eu sempre fui assim, corri atrás do que eu queria, do que eu desejava e do que eu achava que eu não merecia, né? Eu não merecia aquilo, então eu não quero isso. Vou correr atrás do que eu mereço. Então, pra mim, eu merecia saúde. Na minha cabeça eu merecia saúde, eu não queria mais tomar um comprimidinho pra dormir. Então, eu decidi tentar entender a origem da insônia, por que eu não conseguia dormir. Aquilo ali não poderia ser apenas orgânico, fisiológico, tinha que estar vindo de algum lugar, né? Como eu já falei pra vocês agora há pouco sobre a infância, então isso aí já é um primeiro pezinho, né? Uma primeira escada, né? Aí eu falei, não, eu digo não para os remédios, eu quero ficar curada disso, eu tenho que curar, eu tenho que ir na raiz, não curar o sintoma, não tentar sanar o sintoma ali de forma temporária, né? Eu quero ir na raiz, eu quero arrancar pela raiz esse mal que me tira o sono. Então eu comecei a fazer várias pesquisas, eu fiz acupuntura, eu fiz uma exceção aí, eu nem sei como é que fala isso em português, né? Eu moro na França, então eu fui na kinesiologia e fiz uma sessão. Então eu procurei várias áreas da medicina alternativa, né? Inclusive na kinesiologia, a senhora, ela me falou que eu trazia traumas de vidas passadas. Não é reencarnação, gente, não entendam mal. Ela me explicou que traumas é transmitido de geração em geração. Então, eu tinha traumas que vinha da minha avó maternal,
que foi passando pelos genes, não tem nada de espiritual, de espiritismo nisso, entendeu? Para ela é genético. E ontem, coincidentemente, eu estava lendo um artigo falando sobre novas pesquisas que dizem que realmente traumas são passados geneticamente. As nossas células, elas têm uma memória. Então, por exemplo, na infância, ela vai transmitir esses genes de trauma para minha mãe, que vai transmitir para mim, que vou transmitir para o meu filho, e isso vai até quarta, quinta geração, né? Então, assim, são pesquisas, são sugestões. Por enquanto não tem nada de provado, mas para mim faz muito sentido, né? Então eu fui, né? Ela fez uma sessão e tudo, não consegui melhorar da insônia. Falei, não vou tomar remédio não, vou ficar boa disso, nem que eu vá em tudo que existe de medicina alternativa. Eu já tinha uma certa simpatia pela hipnose, decidi fazer hipnose, pesquisei, encontrei um hipnólogo perto da minha casa, fui, gente, já na primeira sessão de hipnose, eu fiquei curada da insônia, já na primeira sessão. Eu fiz 4 ou 5, porque eu tentei ficar boa da ansiedade também através da hipnose, não consegui. Ansiedade já é algo mais profundo, já é mais difícil de tratar. Só com sessões de hipnose não dá, realmente tem que fazer terapia, tem que fazer análise, principalmente análise, porque a terapia ela vai te ajudar, por exemplo, a cognitiva comportamental, você faz exercícios que vai te ajudar também a sanar aqueles sintomas, mas não vai na raiz, como a psicanálise. A psicanálise ela vai lá na raiz, né? Ela vai lá onde você construiu aquilo ali, ela arranca e aí onde você vai ter a cura. Então, assim, a cura da insônia, para mim, neste momento, foi através da hipnose. E isso é uma prova de que a insônia não é orgânica, não é fisiológica. Pode até ser, né? Eu não sou médica, eu não sei. Pode ter casos assim, mas deve ser 1%. Normalmente, a insônia, ela realmente é de origem emocional. E são falsas crenças, porque a hipnose é o quê? A hipnose são sugestões. Através da hipnose, o hipnólogo, ele te leva a abandonar crenças limitantes. Igual, gente, quando eu falo crenças limitantes, não estou falando de religião, estou falando de aquelas coisas que você aprendeu, que você cresceu acreditando. No caso que eu falei sobre filhos de pais separados, onde um dos pais abandona afetivamente a criança. Então, a criança cresce com aquela crença de que ela não é amada. Ela cresce com aquela crença de que ela não merece ser amada, ela não merece o melhor, ela não merece evoluir, ela não merece crescer na vida. Essas são crenças limitantes. Às vezes a pessoa pode se confundir com religião. Então, por isso que eu precisei aqui sobre o que é as crenças limitantes. Então, já desde a primeira sessão, por que eu fiquei boa da insônia? Porque através da hipnose, o hipnólogo, ele foi lá naquele bloqueio mental, né? Que estava me causando ansiedade, que por sua vez estava causando a insônia. Então, assim, eu quero nesse vídeo falar para vocês que não se conformem, eu não sou contra remédio. Se for preciso tomar remédio, tomem remédio, né? Se você tá numa fase que tá, assim, muito dura de suportar, muito difícil, então o remédio, ele é importante para aqueles primeiros meses ali, você se estabilizar, né? Você conseguir entrar na terapia de uma forma mais serena, mas não se habituem, não se adaptem, não se acostumem com medicamentos. Saibam que todas as doenças emocionais são doenças da alma. Então, para você ficar curado dessas doenças, você tem que curar a alma. Você tem que se libertar de traumas, você tem que liberar perdão, você tem que perdoar aquela pessoa que te magoou, você tem que abandonar o rancor, você tem que abandonar a raiva. Muitas vezes as pessoas não admitem que tem raiva, né? Que tem ódio de alguém. E tem raiva, tem ódio que estão te causando dor, que estão te causando doenças, que estão te causando sofrimento. Se liberte de tudo isso. Não veja o perdão como se você estivesse minimizando o que o outro fez. Não, você não está minimizando o que o outro fez. Você está cuidando da sua própria alma, você está se libertando daquele peso. Tem uma expressão, né, um ditado que diz que ter raiva do outro, ter ódio, ter mágoa, ter rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Gente, isso é muito literal, é muito literal. Quanto mais raiva, quanto mais mágoa você guarda da outra pessoa, mais você se envenena.
Você envenena a sua alma. E quando a sua alma está envenenada, o corpo ele reage. O corpo ele responde. Aí é que vem as doenças, aí é que vem os problemas de saúde físico. Então, assim, o que eu posso falar aqui sobre a ansiedade, como eu lido com isso, hoje em dia eu lido com a ansiedade de uma forma, assim, bem diferente no começo, né? No começo foi psiquiatra, remédios. Hoje em dia eu tento cuidar o máximo possível da minha espiritualidade. Eu tento ao máximo possível me aproximar de Deus. E com certeza, sem sombra de dúvidas, a única coisa que pode curar as doenças da alma, como depressão, ansiedade, transtornos, né, e toques e tudo mais, é a espiritualidade. É Deus. Não tem como você ficar curado sem precisar de medicamento nem nada, sem trabalhar a sua espiritualidade, sem trabalhar, sem fazer um trabalho em você mesmo. A partir do momento que você para de culpar os outros pelos teus problemas, pelo que você passa, pelo que você sente, que você começa a olhar para si mesmo, que você começa a cuidar da sua alma, da sua mente, a partir desse momento você começa a libertar de todas as amarras emocionais, de todos os problemas emocionais. Então, o meu recado que eu tenho para vocês hoje é a ansiedade. Eu lido com a ansiedade assim, fazendo meditação, orações, tentando não ter sentimentos ruins contra as outras pessoas, tentando... É um trabalho de formiguinha, né? Tô longe de chegar lá, mas eu já dei os primeiros passos, eu já subi os primeiros degraus, né? De como lidar com as pessoas, de como lidar de relações humanas, né? De não deixar que a instabilidade das outras pessoas, que o problema das outras pessoas, que a maldade das outras pessoas me afetem. Hoje eu vejo como que aquilo é um problema dela. Se eu sofro uma agressão verbal, eu não pego mais aquilo pra mim. Eu vejo como que aquilo é um problema dela. Por que eu vou trazer aquilo pra mim? Por que eu vou levar aquilo pra minha cama e tirar o meu sono? Não. Então, assim, insônia foi a hipnose. E a ansiedade é algo bem mais profundo, bem mais difícil de se curar. Eu não vou mentir pra vocês aqui, realmente eu ainda tenho algumas crises de ansiedade, mas é muito raro, é muito raro. Normalmente, na maior parte do tempo, eu tô muito bem. E eu percebo também que quando eu tenho esses problemas, é sempre alguns dias antes das minhas regras. Então, eu acho que nesse caso aí, é de origem orgânica, né? São os hormônios ali agindo ali com toda a força, né, no meu organismo. Mas só nesse momento, uma vez por mês, assim, 5 dias antes das minhas regras, mas não o restante do mês inteiro. Normalmente eu estou em equilíbrio e não tenho problemas de ansiedade. Aprendi a ser paciente, a esperar as coisas, esperar o momento certo para cada coisa. Não, se não der, aceitar, não deu, não era para ser. Plano B em ação. E é isso, gente. Resumo do resumo. Ansiedade e espiritualidade. Você cura com a espiritualidade, melhorando você mesmo, né? A insônia é um sintoma da ansiedade, né? Então, a insônia eu consegui curar com a hipnose. Pode ser uma sugestão para você, né? Procurar hipnose. Só em você se libertar daqueles remédios que, né? Come o teu cérebro, né? Depois, se tem problema de memória, de concentração, um monte de problema por causa de remédio. No outro dia, você tá parecendo assim tá parecendo assim uma pessoa que tá bêbada, né, no outro dia, quando você toma remédio pra dormir. Então, você quer libertar disso, liberte-se através da medicina doce, né, como a gente fala aqui. Procure medicina alternativa, tente se libertar dos medicamentos, porque os medicamentos melhoram uma coisa, mas pioram outra coisa no teu organismo. E é assim, gente, se você gostou desse vídeo, se você tem mais questões sobre ansiedade, deixa um comentário aí, faça uma pergunta, pode ser sugestão para um próximo vídeo, né? Curta aí o vídeo, bota o joinha aí. E assim, então vou deixar vocês e até a próxima.